Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 ao 10. E lemos assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurei com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu esta carta, ele já estava certo da sua partida. Ele sabia que ele estava próximo à sua morte. Ele, então, mais para frente, ainda no capítulo 1, nós vamos ler que ele, escrevendo essa carta para os irmãos, ele diz: Olha, eu sei do que eu estou falando, porque ele está convidando os irmãos, ou está aconselhando, ou está instruindo os irmãos a conhecer o Salvador deles, o Mestre deles, a quem eles estavam servindo. Então ele começa dizendo, a partir do versículo 3, que todas as coisas, tudo aquilo que nós precisamos para nos conduzir à vida, nós encontramos em Jesus. E tudo aquilo que nós precisamos para a perdição, nós encontramos no mundo. Então, por isso, Pedro está dizendo assim, que Jesus nos chamou para a sua própria glória, para a sua virtude. Jesus nos chamou para a vida, para que nós sejamos coparticipantes da natureza divina e a gente se livre das corrupções, das paixões pelo mundo. A única maneira de nós nos livrarmos da paixão pelo mundo, porque o mundo é hipnotizador, ele nos hipnotiza com tantas coisas boas, tudo ao mesmo tempo. Não é naquela lentidão mais. Todos os dias surgem coisas que nos deixam hipnotizadas, nos deixam zumbizadas, assim, tipo, é isso, é aquilo outro, não dá tempo nem de raciocinar. Há uma hipnose coletiva. Mas aí o apóstolo Pedro, ele está dizendo assim, que se nós nos aproximarmos de Cristo, se nós ficarmos juntinho dele, se nós procurarmos conhecer a Cristo, nós não vamos ser hipnotizados pelo mundo. Porque quando nós conhecemos a Cristo, eu não estou falando de congregar, eu não estou falando de cultuar, eu estou falando de conhecer a Cristo. Porque, por certo, esses irmãos aqui, eles já cultuavam. Eles frequentavam as reuniões. E por que Pedro está enfatizando a necessidade de conhecer a Cristo? Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós ficamos embasbacados por Cristo. Nós ficamos
tão maravilhados com quem Ele é, que quando a gente olha para o outro lado no mundo, a gente não vai conseguir comparar a maravilha que é servir a Cristo com aquilo que o mundo nos oferece para nos atrair. E ele continua dizendo, né? Por isso, vocês reúnam toda a vossa, com todo zelo, com todo empenho, vá construindo a sua vida cristã com todo empenho, porque uma vida cristã, para resistir ao mundo, ninguém consegue resistir ao mundo somente sendo um cristão raso. Ninguém consegue resistir ao mundo somente batendo ponto nos cultos. Então ele instrui desta forma: associai com a vossa fé, presumindo-se que a pessoa já tem alguma fé em Cristo, é o que ele está dizendo aqui, afinal ele está escrevendo para cristãos, e eu estou falando para cristãos e para não cristãos. Então, o não cristão, ainda que não seja evangélico ou católico, mas se você tiver alguma fé em Cristo, ou se você não tiver, começa por aí. Associai a vossa fé. Então, o primeiro tijolinho. Aí, a vossa fé, você vai colocar a virtude. Você vai colocar a virtude, a sua excelência moral, a sua boa conduta. São os quesitos, não basta só ter fé. Então, quanto cristão, você tem um bom comportamento, você tem boa conduta, aí você vai construindo o conhecimento. Então, você vai buscar o conhecimento de Deus. Quando você tem fé, quando você tem uma boa virtude, uma boa conduta, você vai, é automático, você quer conhecer a Deus. Então, você vai buscar o conhecimento de Deus. Aí, tendo conhecimento, outro tijolinho, o domínio próprio. Quando você tem fé, quando você busca se comportar bem, quando você busca conhecer Deus, é inevitável você ter o domínio próprio. Você já não é mais aquele que cira, você já não é aquele que fala mais palavrão, você já não é aquele que, uma intriguinha no trânsito, você já quer matar, você já quer fazer acontecer. Aí, no outro tijolinho, a perseverança. Quando você tem o domínio próprio, quando você tem a fé, quando você tem o conhecimento, você não desiste fácil. Porque vem aquela jornada fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Então você persevera, você sabe que as coisas que acontecem com você durante o dia, as coisas ruins, não é o suficiente para te fazer desistir. As coisas que o mundo te apresenta não é páreo para aquilo que Deus te oferece. Aí, com a perseverança, vem a piedade. Você tem empatia pelo sofrimento do outro, você tem zelo pelo sagrado. Você não vai profanar o templo de Deus que você, o Espírito Santo, mora em você. Você não vai profanar porque você tem zelo, tanto por você como pela vida do outro. Aí, com a piedade, vem a fraternidade. Você não é aquela pessoa que vai querer estar o tempo todo se desentendendo com o outro, mostrando que você sabe mais, que você é melhor do que o outro, desfazendo do outro. Não, mas você tem aquele zelo, você entende que o corpo de Cristo luta pela mesma coisa, nós estamos caminhando com o mesmo propósito. E por fim, o amor, né? Depois da fraternidade, o amor, juntando tudo isso para amarrar o amor. Você tem amor não só pela sua vida, porque não adianta falar ama o próximo como a ti mesmo, sendo que tem pessoas que não conseguem nem se amar. O mundo a destruiu tanto, o mundo a denegriu tanto, que ela mesma se olha no espelho e chega a ser até grato de alguém gostar dela, porque ela mesma não gosta. Mas Pedro está dizendo o amor a si, o amor ao próximo, o amor pelo Senhor, o amor pelo certo, o amor pelo sagrado. Então ele vai ensinando essa construção. Aí no 8 ele diz assim: porque estas coisas, existindo todas estas coisas,
e em vós aumentando. Não tem uma medida assim, não, agora já consegui. Porque essas coisas, elas precisam ir sempre aumentando, precisam ir sempre reciclando, precisam ir sempre renovando, porque o mundo, ele não te apresenta coisas, uma coisa e pronto, não. É todo dia um brilho, é todo dia um flash, todo dia ele está te apresentando coisas novas. Quando ele acha que aquilo não te seduz, ele te apresenta algo melhor para te seduzir. Então, todas estas coisas, ela precisa ir aumentando para que você resista, para que você não sinta necessidade, para que você não se sinta atraído pelo mundo. Aí ele diz assim, essas coisas em vós aumentando, existindo e aumentando, fazem com que não sejais inativos, né? Você não vai ser uma pessoa sem atividade, e nem infrutuosos, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Todas estas coisas, você todo dia, né? Isso existindo em você, isto aumentando em você, faz com que você não seja, faz com que você seja ativo e que dê frutos no conhecimento. Então você vai conhecendo Jesus cada vez mais. Lembra que eu falei no início que Pedro, ele fala, depois dele falar, escrever isso, ele fala assim, porque eu conheci Jesus, eu estive lá no monte, quando Deus falou ao filho, esse é o meu filho amado, ele ouviu também a voz de Deus. Então ele conhece Jesus. Então ele está convidando para que os cristãos também tenham esse conhecimento. Então nada poderia barrar Pedro, nada no mundo poderia remover Pedro da sua postura, da sua posição em Cristo, porque ele conheceu Cristo. Aí você vai falar assim, mas eu não tive no monte, eu nunca vi Jesus assim como Pedro viu. Por isso que Jesus, sabendo que depois da morte ele ressuscitaria, ele ia para o céu, ele deixou o Espírito Santo para que você conheça Jesus através do Espírito Santo. Por isso, 9, pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes, tudo isso que eu falei, tudo isso que Pedro falou, aliás, não estão presentes, é cego, vendo só aquilo que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quando essas coisas não estão presentes mais na sua vida, você já esqueceu, você foi seduzido pelo mundo e você esqueceu que um dia você foi lavado, que um dia você foi purificado, que um dia você foi perdoado. Esse é o zelo do apóstolo. Ele sabe que ele vai partir. E ele sabe que há uma vulnerabilidade naquelas pessoas que não conhecem Cristo. O único jeito de não sermos seduzidos pelo mundo é conhecendo o nosso Salvador. E o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com zelo, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, ou seja, a vossa chamada, a vossa eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vocês procedendo assim, não corre o perigo de tropeçar, não corre o perigo de cair, assim como ele disse no versículo anterior, para que não volte aos mesmos pecados de outrora. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.